E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, quase noite, né? Como é que tá o áudio aí? Tá bom? Áudio, imagem, vídeo, tudo legal, tudo em paz? Me confirme aí, por gentileza, tá bom? Já tô vendo por aqui a Maria Glaucineide, né? Tá bom, né, José Elias, Maria Raquel, Raquel Chaves, Jorge Felipe. Perfeito, perfeito. Me diga uma coisa, quem aí já assistiu minha aula alguma vez? Primeira vez ou não? Yasmin já tá aí comendo um pouquinho, né, Yasmin? É isso mesmo, tem que se alimentar. Boa tarde. Boa tarde. Quem é que é a primeira vez, pessoal, assistindo uma aula minha? Quem é? Eu já assisti muitas. Eita, Maria Elânia. Espero que seja bom, viu? E amo, né? Ah, pensava que era. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos aqui, deixa eu ver. Jorge Felipe, né? Sempre a gente usa esses momentos iniciais para conversar um pouquinho, né? Os momentos finais também, certo? Então, para a gente começar a descontrair, né, pessoal? O mundo já é tão complicado, né? Vocês dá para concurso ainda ser complicado também, né? Eu quero trazer um momento leve aqui para vocês, tá bom? Um momento bem tranquilo, bem de boa, certo? Já digo para vocês que só nessa aula aqui a gente entrega no mínimo umas 2, 3 questões. Professor, é muito pouco, 2 ou 3 questões só numa aula. Rapaz, tem gente que fica de fora por causa de uma questão, tu imagina por causa de 2 ou 3, né? Certo? Porque esse tema, pessoal, é um tema bem relevante, né? Tá certo? Então, trouxe para vocês aqui o que tem de melhor relacionado ao tema da aula de hoje, tá bom? Eu já assisti, professor, sua aula, Michele, né? Olha aí, Michele, coisa boa, Maria Cleomar. Show de bola, show de bola. Alguns é a primeira vez, Yasmin, primeira vez, né? Alguns que assistiram minha aula viram que eu tava com o meu bonézinho, né, pessoal? Eu gosto de boné, eu digo que ele dá sorte, viu? Mas aí, gente, também é pela minha pauta inclusão, né? Só que hoje coloquei para lavar, eu tava sujo demais. Aí eu não vou dar aula de boné hoje, né? Nem desrespeito, não, é porque eu gosto mesmo dele. E sempre que possível eu dou aula com ele. Eu digo que traz boa sorte para mim e para vocês. Então, tudo que traz boa sorte é bom a gente utilizar, né? Mas vamos lá para nossa aula. Gente, nossa aula, pessoal, mais uma vez me apresentando, professor Gabriel Corrêa, tá bom? Professor Gabriel Corrêa fica responsável aqui por alguns tópicos relacionados a essa chance de ouro de vocês, que é a Prova Nacional Docente, tá certo? Prova Nacional Docente é essa, super importante. Já pagaram o boleto, pessoal? Todo mundo pagou o boleto? Ou ainda estão esperando o Pix cair aí para poder pagar? Até segunda, acho que é segunda ou é terça, né? Segunda ou quarta, na verdade, né? Um diz que é segunda, outro diz que é quarta, mas eu vou dar uma olhadinha no site do INEP, que eu acho que é até quarta, se eu não me engano. Mas quem não pagou, pessoal, pelo amor de Deus, pague por Pix, melhor ainda, que já cai na hora, já dá a baixa logo, né? Pronto, o Jorge Felipe aqui confirmou. Eu estava em dúvida porque eu tinha ouvido segunda e também tinha ouvido quarta. Então, se é até quarta, tá ótimo, tá bom? Mas paguem, viu, pessoal? Né? O José ali já garantiu aí o pagamento dele também. E, gente, assim, só reforçando, tá bom? Vocês viram aí, pessoal, o tanto de inconsistência que estava dando no sistema, né? O tanto de problemas que estava dando. Alguém teve problema, pessoal, na inscrição ou no pagar do boleto, né? Eu tive com a da minha mãe, né? Minha mãe também é professora e acabou tendo algumas, mas aí foi resolvido. A minha questão é porque alguns alunos não tiveram aí 100% efetuado ou problema no boleto, etc., mas ainda bem que foi prorrogado. Então, sempre atenção aos prazos, viu, pessoal? Atenção, não marque nada por dia da sua prova também, a sua prioridade é a sua prova, tá bom? Pode ser o casamento de alguém muito importante, não vá fazer a sua prova, né? Até hoje eu não me arrependo de ter comemorado o dia do pai, no caso, né? O dia dos pais, comemorando, fazendo prova mesmo, tá? Fazendo prova lá, eu disse, pai, essa conquista vai ser sua, né? E aí deixei de almoçar, que era uma tradição nossa, mas aí a gente jantou junto e agora deu tudo certo, né? Agora sou professor efetivo, o que eu quero que vocês também sejam, tá bom? Então bora lá, sem mais delongas, pessoal, vou compartilhar aqui para vocês o nosso material da aula de hoje, né? Nós vamos falar aqui, deixa eu só abrir aqui, tá abrindo, show de bola, abriu, certo? E aí vocês me dizem aí o tamanho da letra aqui, eu vou dar um zoom para mim, mas se o zoom não estiver bom para você, você me diz, tá bom? Deixa eu só ver aqui, pronto. Eu acho que esse daqui, 150, é o meu zoom aqui, acho que tá bom para vocês. Se não estiver, professor, tá longe, tá perto, etc., aí você só dá um zoom na sua tela mesmo, tá bom? Faz o movimento de pinça se for no seu celular, e se for no notebook, eu acho que um zoom aí dá certo também. Tá certo? Bora lá, gente. Hoje nós vamos falar, meus queridões, sobre identidades e especificidades do trabalho docente, certo? Professor, o que que eu preciso saber sobre identidade e especificidade do trabalho docente? A primeira coisa que eu vou te dizer sobre isso, gente, antes de a gente trabalhar um pouquinho a teoria e depois ir para as questões, eu sempre trabalho assim, teoria e questão, né? É a questão, pessoal, principalmente do sentido de ser professor, né? A gente diz assim, eu sou professor por vocação,
eu sou professor por missão, eu sou professor porque pelo dinheiro. Não vou mentir, tem gente que diz, né? Pelo dinheiro, professor, é porque paga bem e tudo mais, alguns já dizem que paga mal, e fica nessa questão. Eu digo para você, pessoal, que isso é relativo, né? E, professor, essa relatividade pode cair na minha prova? Oh, ok. Pode, pessoal, certo? Essa relatividade da educação pode cair na prova de qualquer pessoa, principalmente na PND, na Prova Nacional Docente. Muito vai ser cobrado a questão de realmente, né, ser uma missão da gente de transformar ali os nossos alunos, etc. Muito vai ser falado, na verdade, sobre isso. Mas a gente sabe que na parte da cobrança, realmente, do que cai na prova, sempre vai cair algo mais teórico, né, algo mais voltado realmente focado no aluno, né, essa parte bem definida, né, e é justamente o que a gente vai ver hoje. Então, se fosse para começar a nossa aula com uma pergunta, eu perguntaria para você, por que você escolheu ser professor? Né, Jorge Felipe, né, a Yasmin aqui, por que você escolheu ser professor, né? E aí a gente vai responder aqui automaticamente ao longo da nossa leitura por que a gente acabou caindo aqui nessa docência, né? E por que a gente não sai, né? No importante não é nem porque a gente chegou, é porque a gente não sai dessa profissão que tem transformado muitas vidas, né? E mudado a nossa vida também, tá bom? Meus queridões, na teoria, o que eu trouxe de importante para vocês foi um artigo, deixa eu até colocar aqui uma coisinha interessante, um artigo bem interessante mesmo, falando sobre a identidade docente, que diz que a identidade docente ela é produzida ao longo do tempo, tá certo? Então, eu já começo dizendo para você que quando você se formou ou quando você estava fazendo pedagogia, talvez você não se encontrava, né, na pedagogia ou na história, no português. Não sei se aconteceu isso com vocês, comigo aconteceu. Quando eu estava no quarto, quinto semestre, eu disse, rapaz, o que eu estou fazendo aqui mesmo, hein? Aconteceu isso com vocês, gente? O que eu estou fazendo da minha vida aqui? Será que eu quero ser professor mesmo? Será que realmente, né? Eu quero ou não quero isso? E aí pensei em desistir, né? Sempre vai acontecendo isso com a gente, na verdade. E isso já diz que aqui é a nossa identidade docente sendo construída, né? Ao longo do tempo, seguindo, olha aí, diferentes significados e representações. E aí, continuando, no mundo atual, é caracterizado por uma crise de valores, pessoal, chamado também de mudanças aceleradas. Tudo vai mudando ao longo do tempo. Não sei se vocês perceberam que quando a gente, na verdade, quando chega uma mudança na nossa vida, isso está sendo cada vez mais acelerado. E a PND vai cobrar isso para a sala de aula, para a realidade da sala de aula. Um dia desse a gente estava aprendendo, pessoal, o que era autismo, né? Um dia desse a gente estava aprendendo o que é inclusão. Hoje, se você não sabe incluir, se você não tem essa prática, você é considerado um professor que não inclui, um professor que não está preocupado com isso e tudo mais, né? E você acaba sendo um monstro, né? Porque você não adapta as suas provas, né? E etc. E eu já digo para você o seguinte: você tem a obrigação de saber tudo de inclusão? Não, pessoal. Mas você buscar isso é essencial hoje em dia, né? Uma pós, né? Uma pesquisa mais profunda, etc. Certo? Até porque hoje a gente está aprendendo o que é autismo e TDAH, por exemplo. E aí já tem um TOD, né? E tem gente que o professor não sabia nem o que era o autismo direito, o TDAH direito, e já tem um chamado TOD, né? Então, essa é a importância da gente buscar sempre entender um pouco mais. Se a gente for levar para uma causa mais de gênero e tudo mais, um dia desse a gente estava aprendendo o que era a sigla LGBT, né? Por exemplo, hoje já tem o LGBTQIA+, né? Entendeu? E tem outras identidades, enfim, tem a questão do gênero, da identidade, né? Enfim, essas outras questões. E nós, professores, nós querendo ou não, nós temos que estar por dentro desses assuntos, independente, pessoal, mas vamos ver se você concorda ou não. Toda vez que eu falo de política e dessas questões de gênero, né? Enfim, eu sempre peço muita atenção de que eu não quero usar minha aula para me posicionar sobre isso, etc. Seja política, eu falo de Lula, falo de Bolsonaro, falo de qualquer tipo, né? Mas o que eu quero que você entenda é que as mudanças, principalmente na educação, elas têm grande impacto, né? Grande impacto educacional, pessoal, social, e tudo isso, pessoal, recai na figura principal de quem? Professor. Porque é o professor que está baixo para vocês o som? Para mim tá aqui de boa, tá tudo no máximo, né? Acaba recaindo na figura do professor, porque as pessoas nos veem, né? O som está ok? Nos veem, pessoal, com o papel principal de que o aluno ele tem que passar o dia todo na escola, se for integral, né? Se não for, mas ele passa 4 horas lá manhã ou tarde. Então, o meu filho ele tem que ter um aprendizado na escola, principalmente voltado o quê? A causas sociais, a causas culturais, a causas políticas. Se ele aprende alguma coisa errado, a culpa é de quem?
do professor, né? Então, muitas vezes acaba recaindo sobre nós uma missão que não é totalmente nossa, né? Certo? Continuando, vamos lá. Envolvendo os mais diversos campos. Olha os campos que a educação ela influencia. Campo ético é o primeiro, né? Nós temos que ser pessoas étnicas, nesse caso, cidadãos de bem, né? Campo institucional, o campo científico, o campo econômico, e aí tantos outros, ó, político, tecnológico, produtivo, cultural, e tem gente que ainda fala que professor não é importante, né? Ah, professor já estão de novo de greve, já estão de novo querendo direito, né? Olha o tanto de campos da vida do ser humano que a gente impacta, ético, institucional, científico, econômico, político, tecnológico, produtivo, cultural. Então, tudo isso recai sobre essa figura que somos nós, professores. E aí ele faz a pergunta: o que é ser professor? O que se espera, olha aí, desse profissional num mundo marcado pelo avanço da tecnologia digital? E aqui ele já faz um leque, né? Já faz uma ramificação para essa parte digital. Eu sempre digo para vocês que, para mim, é sempre interessante uma aula como essa aqui, ó. Uma aula online dessa, porque parece que eu estou rodando o Ceará todinho, que já, no final da aula, eu pergunto de onde é que vocês são, sempre eu faço isso, né? Porque eu gosto de saber, realmente, para mim é importante isso, conhecer vocês, né? E aí, gente, esse impacto da tecnologia, né? Eu fico pensando, vamos supor, recebo um convite do IB para dar uma aula como essa, só que eu digo assim, rapaz, eu até gostaria, eu gosto desse assunto, domino esse assunto, mas tem uma coisa, eu não tenho notebook, ó. Eu não tenho um exemplo, uma lâminazinha, ou como é o nome disso aqui, uma lâmpadazinha dessa aqui, ó, para iluminar, ia ficar escuro, né, ia ficar apagado, enfim, certo? Então, o impacto da tecnologia, quando chega na nossa vida, é chamada TDICs, né? As tecnologias digitais da informação e comunicação, nos seus mínimos detalhes, elas são essenciais para o nosso trabalho pedagógico, por exemplo, tá bom? E o que eu digo para vocês é, gente, hoje em dia, né, o professor ele se configura nas mesmas configurações de 10 anos atrás, de 20 anos, de 30 anos? Não, pessoal. A gente sabe que não. A gente traz alguns resquícios, né, desses tempos, desses momentos, enfim, mas que hoje muita coisa mudou, principalmente porque nós estamos na era digital. Tranquilo? Continuando. Considerando que a identidade ela não é imutável, então essa identidade ela vai mudando, né? Mas um processo de construção, show de bola, do sujeito historicamente situado, né? Eu acho legal quando alguém diz, professor, eu já assisti sua aula e o senhor dá uma aula muito legal. Cara, eu fico sem palavras para isso, eu fico muito feliz. Mas, gente, será que eu já nasci sabendo disso? Será que eu já não dei uma aula que fugia totalmente do assunto? Será que eu não já gaguejei? Não, vamos aqui começar de novo. Será que eu já teve assuntos que eu não dominei? Pessoal, com certeza, né? Só que aí, como ele diz aqui, nós estamos em constantes processos de construção. Por isso que eu falei para você, né, que a nossa tendência é essa evolução, né? Nossa tendência é melhorar também, né, com essa aprendizagem, com essa questão da experiência profissional, certo? Eu tenho quase certeza que aqui tem professores que têm pós-graduação, seja um mestrado, seja uma especialização, seja outros cursos de formação. Tem muita gente que não tem só a pedagogia, alguns ainda estão cursando, né? Mas tem muita gente que não tem só a pedagogia. Por que, professor? Nós estamos sempre estudando. Por que professor sempre tem que estar estudando? Se isso aí cair na tua prova, seja na discursiva, né? Ou seja lá em qualquer outra questão, você vai entender, pessoal, que é totalmente necessário que nós estejamos em constante formação, chamando isso de formação continuada, tá certo? Hoje o professor Gabriel é um professor que pode dizer que olha aí, gostou muito, né? Show, certo? Então, gente, hoje, deixa eu ver aqui, eu assisti e gostei muito, porque prender a atenção é complicado, né? Olha aí, uma didática maravilhosa. Olha isso aqui me deixa cheio de perna, né? Muito, muito feliz. Mas isso, Sebastiana, nesse caso, né? Você entende que foi uma crescente, né? Foi uma constante. E onde é que eu quero chegar? Lembra que a prova nacional docente, ela vai cobrar a tua prática na sala de aula, a nossa prática na sala de aula, né? Ela vai trazer isso, ela vai trazer essa cobrança. Como é que vai cair essas questões para a gente? Como é que vai cair a importância do professor, a didática do professor, a metodologia do professor? Justamente nisso, pessoal, certo? Nós temos professores, por exemplo, que pararam na pedagogia. O professor só quis fazer a pedagogia e pronto. E não buscou uma especialização, um mestrado, doutorado. Já tem mestres aqui, né? Estou vendo que tem professores com mestrados. Eu também tenho um mestrado. Isso é muito bom. Só que você já percebeu, pessoal, que a gente nunca está satisfeito, né? A gente nunca está satisfeito por dois motivos. Primeiro, pela cobrança
dos nossos títulos, né? Você já percebeu que numa seleção, quem é que sai na frente? Quem tem mais títulos, né? Num concurso, quem é que sai na frente? Quem tem mais títulos, né? Então, a gente é cobrado pelo meio, né, pela sociedade, pelo governo e etc. E também a gente né, tem essa autocobrança, porque eu preciso aumentar meu salário. Se eu for concursado, vai aumentar meu salário fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado. Se eu não for concursado, mas um dia eu vou ser, e eu já vou ser mestre, eu já vou ser doutor. Tá vendo como a gente se cobra, né? Então a gente tem cobrança praticamente de dois lados, da parte social e governamental e da parte pessoal, porque a gente busca sempre essa realização, tá certo? E é isso, pessoal, que condiz demais com a nossa proposta da Prova Nacional Docente. Ela quer avaliar essa nossa formação continuada enquanto professores, porque essa capacitação pessoal e profissional é importante e vai refletir lá na minha sala de aula, entendeu? Por que é importante que os nossos professores eles busquem um curso de educação especial, um curso de educação inclusiva, um curso de Libras, por exemplo, alguma coisa do tipo? Porque isso vai refletir lá na sala de aula, pessoal. Isso vai impactar lá no aprendizado dos nossos alunos, tá certo? Pode ser uma questão de o governo gastar mais pagando professores mais capacitados, mas ao mesmo tempo a gente entende que eles buscam isso também, né? Resultados. E se eu tenho professores que têm uma capacitação maior, pode ser que os resultados sejam maiores, entendeu? Então, isso tudo vai girando acerca dessa cobrança, né, que a gente tem da sociedade, tá bom? Agora, na maioria, lendo aqui os comentários de vocês, né, eu gosto de vocês porque vocês comentam bastante, isso é bacana. Agora, na maioria das especializações, pedem um Lattes, né, para valer pontos, aqueles que estão sempre se atualizando. Com certeza, para quem não sabe o que é Lattes, é o currículo Lattes, né? É um currículo que todos nós devemos ter, já que nós somos professores, dependemos disso também, certo? Pessoal, publicação de livro, publicação de artigo também é essencial para o currículo de vocês, né? Aí, só fazendo um link aqui, é sempre interessante e publiquem, né? É importante, tá bom? Bora continuar aqui. Então, Pimenta, pessoal, ele argumenta que a profissão docente, nós professores, né, responde a determinadas necessidades da realidade social, que vão se modificando ao longo do tempo, exigindo também transformações da nossa profissão, tá certo? Se eu digo para você, eu vou citar um exemplo aqui, né? Gracinha, o som tá baixo demais. Gracinha, tentar aumentar do teu celular, tu já fez isso? Ou sair e entrar novamente? Qualquer coisa, o pessoal diz que o som está bom. Deve ser seu celular, talvez. Tenta sair, entrar, alguma coisa do tipo, tá bom? Pode ser que melhore. Deu? E aí, gente, eu vou fazer um leque aqui com vocês, certo? Nós temos aqui o professor Girafales. Vou citar um exemplo de professor Girafales. Olha onde é que eu quero que você chegue. Quando eu olho para o professor Girafales, gente, tentando ensinar aquela turma ali do Chaves, por exemplo, né? Eu vejo uma figura de um professor com um pouco mais de autoridade, né? Querendo passar o conteúdo dele, por exemplo, mas um professor com uma pegada mais tradicional, uma pegada mais fechada, né? Ele ensina, o aluno aprende, o aluno lhe dá sugestões, enfim, às vezes é positivo, às vezes nem tanto. Ele chama o aluno para ir na frente, né? O aluno está ali representando o que ele sabe, o que deixa de saber, enfim, né? Nessa questão desse perfil de professor. Se a gente for analisar o professor de hoje, talvez não seja na mesma pegada. Nós temos professores que ainda fazem essa metodologia? Temos. Temos professores que ainda fazem aqueles questionamentos aos alunos, da tabuada, por exemplo, né? Dessa forma mais tradicional? Nós temos. Eu digo para você o seguinte, pessoal, eu acho que eu já falei isso numa aula minha. A educação tradicional, ela é 100% ruim? Vocês concordam com isso ou não? A educação tradicional é 100% ruim, assim como a educação progressista, ela é 100% boa, né? Eu sempre gosto de trazer essa reflexão para você, né? Porque hoje em dia vocês percebem que nós temos problemas relacionados à indisciplina, por exemplo, está numa crescente, né? Não sei se na escola de vocês, ou no município, ou no estado de vocês, tem essa crescente, né? Nesse caso, mas a indisciplina, ela está crescendo um pouquinho. Com base em quê, professor? Não vou citar dados, porque eu não trouxe essas pesquisas, mas com base em algumas observações do próprio professor Gabriel, são minhas, tá certo? Né? Será que na educação tradicional a indisciplina também sempre foi assim, né? Sempre e tudo mais? Ai, professor, é o primeiro professor que eu vejo aqui dizendo que a educação tradicional ela é boa. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela, na sua totalidade, apresenta alguns pontos e tópicos que a gente deve considerar, né? Acho que a Wanda está com o microfone ligado, pronto, desligou, certo? Assim como a educação progressista, ela é 100% boa? Talvez não, talvez tenha algumas observações. O que eu quero formar aqui no IB e nessas aulas, pessoal, são justamente pessoas
críticas e reflexivas. Eu sempre digo isso, tá bom? Eu quero que vocês entendam que o 100% ele é muito difícil de ser alcançado, seja na tendência libertadora, na libertária, na tecnicista, tudo tem o seu lado positivo relacionado à educação e tudo tem o seu lado negativo, ou de observações, a gente pode analisar assim. E quem é que investiga e analisa tudo isso? Professores, né? Por isso que eu digo para você, tudo acaba recaindo na gente, tá bom? Bora continuar. Gostei dessa participação de vocês aí também. Pessoal, vamos já resolver a questão, viu? Compreender a identidade docente pressupõe compreender as peculiaridades do exercício da nossa profissão, né? Alguém aqui já foi dentista de aluno, né? Dentista, psicólogo, né? E tantas outras coisas a gente acaba sendo, né? A profissão docente, suas características, a forma de desempenhá-la, a importância a ela atribuída e as exigências feitas em relação a ela variam de acordo com as diferentes concepções e valores atribuídos à educação, né? Temos até a diferença também de escolas municipais, estaduais, né? Eu tenho certeza que aqui tem gente que se identifica mais com a educação infantil, ou anos iniciais, ou anos finais, ou ensino médio, né? Depois vocês podem me dizer aí o que é que vocês mais se identificam. Eu vou dizer para vocês, vou dar um exemplo, né? Eu sou muito rodado na educação. Pessoal, eu só não fui para a educação infantil, mas anos iniciais, finais, médio, EJA, educação prisional. Alguém já deu aula em educação prisional aqui, né? Tem gente que diz, professor, não quero dar aula em presídio não, e etc. Gente, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, foi dar aula em presídio. Aí você vai dizer, professor, tá ficando doido, né? Num novo desse, dando aula em presídio e tudo mais, gente. É aí que você começa a dar valor a algo chamado liberdade, né? Liberdade. Será que pode cair uma questão sobre educação prisional na minha prova? Vocês acham que sim ou não? Eu acho que sim, pessoal. Não vou dizer com toda a certeza, mas eu acho que sim, pessoal. Olha aí, já tem gente que eu fui quase tudo, só não fui dar aula em presídio. Olha aí, tem educação do presídio, tem educação nas empresas, né? Também. Gente, a primeira vez que eu dei aula num presídio, eu fui morrendo de medo, não vou mentir para vocês não, né? Ali eu esqueci que a educação ela era linda e maravilhosa, eu fiquei só pensando na minha segurança, meu Deus, será que vai dar certo isso aqui, né? Enfim, e gente, quando a gente entra numa sala de aula de presídio, por exemplo, isso aqui tem tudo a ver com o nosso assunto da aula, não estou fugindo não, viu? Certo? Mas só para vocês entenderem o papel do professor e como pode cair isso na PND, né? Primeira vez que eu entrei num presídio para dar aula, pessoal, foi totalmente estranho, né? Eu não estava bem, não estava me sentindo legal, né? A gente fica meio complicado. Depois eu pude perceber que a última pessoa que eles mexeriam num presídio, se fosse para mexer com alguém, seria a figura do professor. Vocês acreditam nisso, né? Eu era chamado sempre de Senhor Gabriel, por exemplo, né? Por todos, viu? Senhor Gabriel, então o professor Gabriel realmente, né? Enfim, certo? Para quem tem curiosidade de saber como é, mais ou menos, né? Então, assim, foi o lugar onde eu fui mais respeitado em todas essas experiências, em todos esses anos de educação. Acreditem vocês. Professor Gabriel, o senhor está defendendo esses presidiários, etc. Ó, o dedinho, não estou defendendo, pessoal, certo? Mas quando eu entrava na sala de aula, eu vi ali algumas realidades. Por exemplo, eu tinha a realidade de que estava ali somente para diminuir pena, né? Eu via a realidade de alguém que queria entrar ali, mas que queria sair com um futuro melhor, né? Um futuro diferente, certo? Eu via pessoas ali que iam mesmo cansadas, mas que queriam aprender realmente, né? E tudo mais. Então, para você entender o poder da educação, pessoal, né? O poder que a educação tem, certo? E aí, as pessoas me perguntam, professor, o senhor não ficava curioso em saber o que é que eles tinham feito, deixar de fazer, né? A primeira coisa que eu digo para você era que era um lugar realmente de segurança máxima, né? Então vocês já imaginam que as questões não eram leves. Só que enquanto o Gabriel, professor, para mim, pessoal, ó, não importava o que tinham feito, deixar de fazer, não sabia nem com quem, se era alguém conhecido ou não, né? Mas o meu papel como professor, que é o tema da nossa aula de hoje, é justamente esse. O meu objetivo é qual? Levar a educação, levar conhecimento e levar novas oportunidades. E era isso que eu estava fazendo, entendeu? Se cair para você algo relacionado à educação prisional, seja na sua discursiva, ou seja em qualquer outra questão da prova objetiva, das 80 questões, você já vai saber que a educação prisional ela tem o seu lado positivo também, certo? Ela tem os seus investimentos também pesados, né, na parte dessa educação, visando, pessoal, justamente isso, essa ressocialização, coisa que todos nós temos direito, tá bom? Entendeu? Então, outra dica que eu vou dar para você, aproveitando na sua discursiva, pessoal, quem é que vai corrigir tua prova do governo? Que essa prova é uma prova do governo.
É o governo, pessoal. Se tu for falar só mal do governo, me desculpa, tu vai acabar perdendo ponto, entendeu? É igual o Enem. Se você começa a criticar demais e não dá sugestões, críticas construtivas, tu vai se prejudicar. Por isso que eu tô falando logo aqui de discursiva, de como é que pode cair as questões, porque para você entender como é basicamente a tua prova da Prova Nacional Docente, beleza? Para você ter essa ideia. Então, a Jéssica disse aqui que é muito importante essa fala, professor. Realmente, gente, né? Como eu disse para vocês, foi muito importante, impactante, mudou muita coisa na minha vida, né? E foi meu último trabalho antes do concurso, viu? Foi o último trabalho antes do concurso. Pensei que era a FGV. Tem a FGV e tem o INEP, né? Nesse caso, tem essa parceria, quem elabora a prova e quem organiza, tá bom? No caso da Prova Nacional Docente, beleza? Lembrando que nós estamos seguindo a matriz do ENAD que foi disponibilizado, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui os comentários. O medo é normal, mas o importante é tratar todos com respeito, gentileza, gera gentileza, com certeza, né? Eu sempre quis dar aula em presídio, né? Lembrando que tem um valor da periculosidade, viu, pessoal? Um valorzinho a mais, tá bom? É interessante o valor, viu? Deixa eu ver, eu sempre quis ter essa oportunidade. Pronto, show de bola, tá bom? Então, gente, é isso, né? É isso, beleza? Continuando aqui, para a gente ir para as nossas questões também. Espero que vocês estejam gostando e entendendo aqui o leque e o link que eu estou fazendo, tá bom? Pessoal, aí ele diz assim, ó, compreender a profissão docente, ele pressupõe entender a complexidade do ensino como prática social e constitui esse seu eixo, né? Então a gente já sabe aqui, mesmo que não tivesse essa palavra aqui, mas a gente já sabia que o nosso trabalho ele é complexo, né? Ele é complexo, não é nada simples. Como prática social, o ensino, pessoal, isso aqui pode cair em alguma opção para você na Prova Nacional Docente, viu? Como é esse ensino? Como é voltado o ensino do professor? Tá aqui a resposta, ó. Ele é dinâmico, ele é multidimensional, ele abrange várias dimensões, social, pessoal, comunitária, né? Tudo isso. É interativo, né? Sempre é inédito e imprevisível, certo? Eu digo para vocês, pessoal, que em 10 anos de educação, eu nunca tive um dia igual ao outro. Vocês já tiveram um dia igual ao outro? Ixi, hoje foi igual ao ontem. Todo dia acontece alguma coisa, seja um imprevisto positivo, negativo, uma mãe, um pai, o gestor, os alunos, todo dia acontece uma coisa diferente. Nosso trabalho ele é imprevisível, né? Acaba sendo todo dia um novo desafio, realmente. É uma prática que recebe influências de aspectos econômicos, psicológicos, técnicos e culturais, sociais, éticos e políticos, como a gente já tinha visto isso, certo? Vou citar um exemplo, nós que somos aqui do Ceará, né? Acho que todo mundo aqui é do Ceará, certo? Eu falei isso na minha primeira aula, eu ainda lembro. Eu falei, gente, ar-condicionado é luxo ou é necessidade, né? Porque antigamente era uma escola com ar-condicionado, uma sala era luxo, né, e tudo mais. Aqui no Ceará e no Nordeste, na verdade, a gente sabe que é uma necessidade, né? Inclusive, tem muitos políticos agora, próximo ano eleitoreiro, né? Muitos políticos, vocês vão ver, que vai falar muito isso, em climatização de escolas, né? Principalmente a gente da região Nordeste, vocês vão ver muito falar nisso. Por quê, gente? É porque realmente é só essa necessidade também, etc. Isso está impactando até mesmo nos índices educacionais, né? Então a gente sabe que um aluno ele aprende melhor, e principalmente com essas pesquisas que saem aí, viu? Dizendo e levantando esses índices. Pesquisas apontam, pessoal, certo? Que os nossos alunos, claro, que eles vão aprender melhor e gerar melhor resultado num ambiente acolhedor, pessoal, né? Com um professor acolhedor também, né? Então, mais uma vez, respaldado no tema aqui, certo? Então, assim, se tem agora essa proposta de climatização, de infraestrutura escolar realmente, toda essa parte é porque vocês sabem que isso impacta nos índices. Nós vamos ter SAEB e SPAES aí, certo? Que são índices muito importantes para os recursos chegarem até a nossa escola, o nosso município, tá bom? Então, o exercício da docência, pelo grau da complexidade que envolve, não se encaixa em saberes estáveis, nada é estável, pessoal. Sistemático e instrumental, automaticamente aplicados à situação de ensino e, nesse caso, da aprendizagem, né? O caráter interativo do trabalho do professor destaca-se como uma dessas características. Opa, aqui. Mais marcantes. E aí, aqui, ó. O ensino, ele dirige-se a seres humanos que são, que são, ao mesmo tempo, individuais e sociais. Como é que pode, né, pessoal? Nós somos seres que temos que ser estudados na nossa individualidade e, ao mesmo tempo, na nossa sociedade, né? A gente é difícil de ser entendido, pessoal, certo? O aluno, né? Tem prova que diz assim, o aluno deve ser observado na sua individualidade. Aí, às vezes, está certo. Só que, às vezes, também está errado, porque não, professor, o certo é o aluno ser observado também na coletividade. Eu diria que seja as duas coisas, né, pessoal? Eu tenho que entender, enquanto docente, que eu tenho que dominar aquela turma, né? Dominar o processo de ensino e aprendizagem, porém, eu tenho que conhecer as necessidades dos meus alunos, né?
saber quais são os alunos que têm a baixa visão, né, alguma deficiência, alguma questão ali de dificuldade, etc. Aqueles que são muito bons também, que não precisam, mas que estão ali tendo o auxílio do professor, etc. Eu tenho que saber tudo isso, tá bom? Então, eu tenho que avaliar esse aluno na sua individualidade e também na parte social, né, em grupo, tá bom? Tardif, nesse caso, explica que o trabalho docente ele envolve seres humanos que possuem características peculiares, sujeitos individuais. Palavrinha-chave aqui, ó. Olha a palavrinha-chave. Nós somos heterogêneos. O que é heterogêneo, professor? Aula de química aí de quanto, pessoal? Nono ano, né? Nono ano, primeiro ano, segundo ano, ciências também, né? Heterogêneo é o que não é igual, é o que é diferente, né? Homogêneo igual heterogêneo diferente, tá bom? Então nós somos seres diferentes um do outro, tá bom? Uns são mais cheirosos, uns são mais bonitos, né? Tô brincando, viu, gente? Certo? Uns são concursados, outros estão estudando para ser concursados. Quem aí tá estudando aí, ó? Futuros concursados aqui. Pessoal, todos nós somos diferentes nas nossas individualidades, tá bom? Nas nossas individualidades. Na química, né, professor Francinildo? Certo? Com diferentes histórias, com diferentes ritmos, interesses, necessidades e afetividades. Tranquilo? Então, gente, basicamente, né, se a gente for analisar na parte teórica, né, o que a gente precisaria saber e entender da parte do professor, essa parte inicial que eu quis trazer para vocês para a gente trabalhar. Nós temos mais um pouco aqui, deixa eu ver até onde vai, que eu não vou passar a aula todinha só na teoria, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Já a gente vai já para as questões. Deixa eu vir só nos tópicos principais aqui, que eu não vou ler tudo que eu quero e fico ansioso para resolver questões com vocês, tá bom? Só para finalizar aqui, ele vai dizer que isso torna as situações de ensino mais complexas, únicas, imprevisíveis e incabíveis em generalizações ou esquemas pré-definidos, né? Aquele negócio da receita de bolo. Não faça isso com esse aluno que vai dar certo. Às vezes pode não dar, porque não é uma receita de bolo, né? Além das suas características individuais, os sujeitos envolvidos no trabalho docente também são sociais, como a gente já falou. Sua origem de classe, a sua etnia, né? Gênero, e aí, principalmente, pessoal, foco nisso aqui, ó. Hoje em dia, para quem não sabe, inclusive o presidente Lula, né, assinou nesses dias, eu não sei se foi uma lei, mas foi uma política educacional voltada aos povos indígenas e quilombolas. Vocês estão por dentro disso? Foi semana passada, se eu não me engano, ou há 2 semanas. Professor, pode cair alguma questão para mim sobre a modalidade indígena, quilombola, do campo, né, e tudo mais? Pessoal, não só pode como deve, tá bom? Eu sou muito adepto a isso, sabe por quê? Porque, assim, eu moro aqui no Ceará, mais precisamente na região metropolitana de Fortaleza, Caucaia, né? Caucaia tem uma grande, não somente Caucaia, mas Ceará inteiro, né? O Ceará inteiro tem uma grande raiz indígena, né? Certo? Por que eu digo para você, se você não conhece, entender um pouquinho mais sobre essa parte dessas modalidades, indígena, quilombola e do campo. Anote aí, viu? Ó, indígena, quilombola e do campo. Três modalidades educacionais que podem cair na tua prova, certo? Por que eu digo que é importante nós docentes, né? Ó, o Jorge, né? Conhece, né, Jorge? Olha aí, coisa boa, certo? Eu sou da etnia Tapeba, viu? Sou da etnia Tapeba aqui de Caucaia. Nós temos a Tapeba e a Anassé aqui em Caucaia, certo? E aí, gente, o que é que eu digo para vocês? Quando você decide um pouquinho se aprofundar nessas 3 modalidades, você não vai se arrepender, pessoal, certo? Porque elas constantemente estão caindo nas provas, tá bom? Constantemente essas 3 modalidades, indígena, quilombola e do campo. Por quê, professor? Porque, gente, hoje em dia nós estamos tendo alguns avanços nessas pautas indígenas. Se você gosta ou se você não gosta, se você acha importante ou se não acha importante, tranquilo, beleza, é um direito seu, certo? Só que, pessoal, entendam o seguinte, né? Se a gente voltar à história da educação, na verdade, a história brasileira, tudo vai parar em quem, pessoal? Nos indígenas, não vai, não? Certo? Você vai começar a sua explicação, se for falar de descobrimento ou invasão do Brasil, nos indígenas, não? E você acha que essa pauta não é importante? É a nossa história, pessoal. Quilombola do mesmo jeito, que vem em seguida, né? Vem em seguida após a questão indígena e os povos do campo que são essenciais aí para a nossa economia, para a nossa agricultura. Vocês viram, né? Mais uma vez, falando de política ao mesmo tempo já fazendo um leque aqui. O quanto essa taxação de 50% vai impactar no nosso Brasil, no caso, no nosso país, principalmente no nosso estado, o estado do Ceará, que vive da questão do coco, das pescas, né, da laranja, da agricultura, enfim, não sei se da laranja tanto, mas da agricultura em si, certo? Então, entender a política interna é tão importante e tão quão é importante a política externa, tá certo? As duas são totalmente essenciais para a gente dominar. E acaba, mais uma vez, resvalando na figura do professor, que tem que estar por dentro de tudo isso, né? Tem que estar por dentro de todas essas partes. Como eu estava falando ali de etnia, pessoal, por que eu falei isso para vocês? Porque hoje nós temos a primeira vez que nós temos uma ministra
dos povos indígenas, né? A ministra, nesse caso, vai ficar fica gravada, viu? Nós temos a ministra, no caso dos povos indígenas, né? Dos povos originários, Sônia Guajajara. É importante vocês saberem nomes também, viu, galera? É muito importante saber nome de ministro. Quem é o ministro da Educação? Quem é o ministro da Saúde? Quem é o ministro da Agricultura? Professor, mas eu não vou usar para nada na minha vida. Quem foi que disse que você não vai usar? Em uma redação, saber o nome, né, de um ministro, de alguém importante e tudo mais, é o seu diferencial, tá bom? É o seu diferencial. Beleza? Então, na questão da etnia, primeira vez que a gente tem uma secretária dos povos indígenas no estado do Ceará. Vocês sabiam disso? O Ceará teve a primeira secretária dos povos indígenas, nesse caso aqui, certo? Inclusive citando até nomes, né? Ela é chamada de Cacique-Irê, tá bom? Nesse caso. E aí alguns municípios estão pegando a ideia e colocando também. Essa ampliação, né, do público indígena dentro de Secretaria de Educação, à frente de pautas, não só de educação, mas de outras pautas também, pode cair de alguma forma na prova nacional docente, professor Gabriel. Pessoal, nós temos a modalidade de educação indígena, tá certo? Isso pode cair e deve cair também, tá certo? Por isso que eu quis trazer para vocês. Para quem não sabe, quiser estudar um pouquinho mais sobre a educação indígena, quilombola e do campo, se aprofunde nesse assunto que é muito importante, tá bom? Não vou me aprofundar mais, porque senão, certo? Fugiria um pouquinho da proposta da aula. Mas eu vi o nome aqui, etnia, eu já quis falar sobre isso, tá bom? Lembrando que o estado do Ceará já teve um concurso, né? Ano passado foi retrasado, primeiro concurso para escolas indígenas, né? Agora nós temos professores indígenas concursados no estado do Ceará, tá bom? E a questão de gênero, que é outra polêmica aqui. Quem é que está à frente dessa polêmica? Mais uma vez, resvala em quem? Professor. Lembra que o tema da nossa aula é justamente a figura do professor? É o professor, gente. Então, é um professor que vai dizer que o aluno fulano de tal, ele não é para ser mais chamado desse jeito, porque a partir de agora o aluno já se reconhece de outra forma, né? Tem toda uma polêmica sobre isso, né? Envolve até religião, né, pessoal? Professor Gabriel, isso não vai cair na minha prova porque é uma polêmica. Aí eu digo para você, aí é que pode cair na sua prova mesmo por ser uma polêmica. Sabe por quê? Porque o perfil da prova nacional docente é polemizar também, né? Mas não é polemizar, pessoal, para acabar em problemas, né? Essa polêmica, ele gera a reflexão. Se você pegar uma prova do ENAD, né, e tudo mais, e for resolver alguma questão, você vai ver que ela está focada principalmente em resolver situações de sala de aula e de escola, e principalmente da sociedade. Então, questão de gênero, tu acha que não vai cair isso? Eu tenho a certeza, pessoal, certo? Questão enfim, da homossexualidade, da questão da identidade mesmo, né? De que temos a questão de nascer com o nome, mudar esse nome, agora o nome social, né? E isso, pessoal, cada vez mais está, certo, sendo pauta, né? Então, mais uma vez, se você concorda ou discorda, você tem que seguir a proposta, querendo ou não, do que está lá na proposta da prova, tá bom? Então, por isso que a gente tem que saber se posicionar. Tranquilo? E, meus queridões, como eu disse para vocês, né, aqui vai falar mais um pouquinho sobre as resistências que nós vamos ter dentro do processo educacional, a questão do aluno, né, essas variações de que a gente precisa entender essa parte do estudante, que é o nosso foco, né, entender o aluno, entender as suas intervenções enquanto professor na vida desse aluno, tá bom? Essa parte vai falar basicamente isso. Esse PDFzinho vai ficar com vocês, tá bom? Certo? Ou já está com vocês, né? E aí, vai finalizar aqui só falando dessa importância, pessoal, da afetividade, né? Eu não sei se vocês são professores que são mais afetivos com seus alunos ou não, certo? Se você acha que a afetividade é importante ou não, eu digo para vocês, pessoal, que no contexto de prova, a afetividade ela vai ter um peso, sim, tá bom? A afetividade ela vai ser um diferencial na educação proposta por Paulo Freire, na educação proposta por Libânio, proposta pela educação progressista, tá bom? Então, professor, mas eu não sou afetivo com meus alunos, eu dou minha aula e pronto. É um direito seu, né? Se os alunos aprendem, se está dando resultado, é um direito seu, né? Deixa eu ver aqui, sou diretora de turma, né? A Maria Elânia. E a afetividade conta demais nesse aspecto. Eu sempre fui muito apegado com meus professores, pessoal, até hoje, né? E até com aqueles que não tinham tanta afetividade comigo, né? Hoje em dia eu lembro deles também de uma forma positiva. Eu não, talvez realmente era o jeito dele, a forma dele, mas a afetividade, tanto na tua prova, ela vai constar geralmente como positiva, né? Quanto na tua vivência em sala de aula. Eu sempre fui mais, tive esse lado mais afetivo, mais respeito, quem não tem também, é um direito, tá bom? Né? E aí, pessoal, aqui é só falando sobre isso, né? Sobre essa parte de trabalho docente, cunho afetivo e emocional. O emocional das nossas crianças e adolescentes está cada vez mais inconstante, né, pessoal? Que nem o nosso, né? A gente já tem aí pesquisas apontando que tem muitos professores que fazem uso de medicamentos, por exemplo, para dormir, para acordar, né? Para que mais, pessoal? Para comer, enfim, para tudo, né? Medicamento. E os nossos alunos também acaba resvalando isso na nossa sociedade também, né? Não só na nossa classe de professores,
mais dos nossos alunos, a ansiedade, a depressão e tantas outras situações que acabam sendo polêmicas dentro do nosso contexto educacional, tá bom? E aí, mais uma vez, ele vai falar de clima afetivo aqui, certo? E das peculiaridades do trabalho docente. Deixou para vocês a referência desse artigo que eu achei muito importante e que eu quis trazer para vocês, certo? Acho que todos vocês perceberam que eu gosto mesmo é de resolver questão, né? Certo? Não teria sentido e não faria sentido somente uma aula dialogada com teoria se a gente não trabalhasse também na prática, beleza? Vou beber uma aguinha. Mas a pergunta que não quer calar. Teoria foi de boa, todo mundo entendeu, todo mundo está compreendendo a nossa proposta de nossa aula, falando dessa importância do professor, né? Tudo é nós, tudo somos nós, né, pessoal? Tudo envolve aí o professor, acaba sendo a gente. Sebastião disse que é excelente, com certeza, bora lá, vamos para cima. A turma também é maravilhosa, aí vocês me ajudam, né? A turma é boa demais. Pessoal, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Não vê de jeito nenhum, porque a gente vai resolver questão, certo? E eu sei que vocês vão dar uma ajudada aqui também. Bora lá. Gente, a primeira questão vai dizer o seguinte. Vamos lá. A identidade profissional, certo? A nossa, né, de professor. A identidade profissional docente diz muito sobre manter o quê, pessoal? Ações, atitudes e práticas. Por isso é importante compreender suas constituições identitárias para melhor entendimento das relações com todos os envolvidos no processo educacional. Show de bola. A dica que eu dou para você é, a Prova Nacional Docente vem com a proposta de uma leiturazinha, certo? Geralmente ali um posicionamento e você vai só entender aquilo e já corre para as questões, tá bom? Já corre para as opções. Bora lá. Perfil de Prova Nacional Docente, eles amam isso aqui, ó, verdadeiro ou falso. Então você vai informar se é verdadeiro ou falso que se afirma sobre a identidade do profissional docente, né? E aí, pessoal, você vai ver só se condiz ou se não condiz com o que a gente estudou, com o que você já sabe também, tá certo? Vamos aqui. Ele diz na primeira opção que a identidade, vou baixar aqui para vocês já verem as opções, tá certo? Ele diz que a identidade profissional do professor se transforma com as relações que trava, com o passar do tempo, nesse caso, né? Com aquilo que a gente luta todo dia, né? Com a sociedade, com as exigências impostas a esse profissional. E aí você vai analisar, certo? Olha aí, gente, ele diz aqui que a identidade profissional da gente, do professor, ela vai se transformando com as relações sociais que nós vivemos, que nós travamos todos os dias, com o passar do nosso tempo, né? E com a sociedade e com as exigências impostas a esse profissional. Melhora os rendimentos, faça isso, faça relatório, faça tal coisa. E aí, você concorda ou você discorda com essa opção, tá bom? Aluno do IB Concurso, aluno do professor Gabriel, se diz que essa aqui é verdade ou falsa, já tem que ir eliminando as outras. Não vá perder tempo, não. Ó, se você diz que é verdadeiro, já vai eliminando as outras. Se você diz que é falso, já vai eliminando também. Não perda tempo, não, tá certo? Bora para a próxima, né? Eu já digo, eu vou dar logo a resposta para vocês, já que vocês estão muito afoitos aí nos comentários, já estão dizendo, né? Pessoal, verdadeiro, né? Verdadeiro. Essa é a única que eu vou já dizer para vocês que é verdadeiro, que aí eu vou deixar entre duas, tá bom? É isso, pessoal, né? Nós nos baseamos em quê? No contexto histórico, no nosso contexto social. Como eu disse para vocês, as cobranças de hoje não chegam nem às perto das cobranças do passado, e as do passado das de hoje, né? Nós temos aí diversas situações, nós temos o conceito de aprovação quase que automática hoje em dia, que o pessoal já está lutando para acabar com isso, né? Não, o aluno pode ficar reprovado se não ter esse negócio não, né? Mais uma vez, política dentro do nosso contexto educacional. Pessoal, se é pauta, vocês têm que saber disso. Quem está por dentro da questão, né? E aí, sem polemizar mais uma vez, né? Quem está por dentro da questão de ser contra essa aprovação automática, né? É importante que a gente saiba, professor. Pessoal, eu considero, independente se você é esquerda, direita ou centro. Na nossa aula, eu tenho certeza que vai ter respeito aqui, né? Certo? Mas, se eu não me engano, o relator não está mais mostrando o PDF. Para mim, está aqui, certo? Se eu não me engano, é o Nicolas Ferreira, né? Professor, o senhor é contra ou a favor? Pessoal, pelo amor de Deus, não vou, né? Estou dizendo que ele foi um dos que está à frente aí disso, tá bom? E aí você me diz, professor, é positivo ou negativo? O tempo dirá também. Será que a aprovação automática está sendo positiva? Será que vai ser negativo e tudo mais? Aí você vai chegar numa conclusão. Se você é contra ou a favor, e aí você vai decidindo, tá bom? Só gosto de falar também, dar nome aos bois e tudo mais, para vocês saberem quem é que está à frente, quem é que comanda tudo isso. Tá bom? Pessoal, então a primeira é verdadeira. Meus alunos não vão marcar nem B nem D de jeito nenhum, né? Bora lá. A identidade do profissional docente é semelhante a um sacerdócio, olha aí, visto que ambos têm uma missão, né? Será, pessoal, hein?
que nossa missão de ser professor é praticamente um sacerdócio, né? A gente tem que aguentar tudo, né? Porque é a nossa missão, então nem reclame, né? É a sua sina, né? É a sua sina. Será que realmente é isso, pessoal, né? Já estão dizendo aí que é letra A, vocês são rápidos, a turma é boa, né? Pessoal, eu digo para vocês que essa opção, né? Não é necessariamente a gente aguentar tudo só porque é professor, não, né, gente? Né? É uma missão e tudo mais. Não vamos romantizar a educação, beleza? Eu também romantizava bastante, né, pessoal? Quer ver uma pessoa parar de romantizar a educação? O salário atrase só um dia, né? Alguém já teve salário atrasado, né? Rapaz, como é que pode um negócio desse acontecer e tudo mais, né, gente? É complicado, gente. A gente também trabalha pela questão do dinheiro. Não é pelo dinheiro, né? Certo? Não é por amor e com amor, né? Uma coisa assim. A gente trabalha com amor, né? Não é por amor, tá bom? Então não vamos romantizar tanto assim, não, tá certo? Bora lá continuar. Então até agora, olha aí, só duas, pessoal. Você já sabe a resposta, né? Olha aí. Percebe-se que as antigas concepções identitárias ainda estão presentes na atualidade. Professor, mas o senhor falou tanto que a educação do passado é diferente da educação de hoje em dia. Eu falei que algumas coisas, nesse caso, né, não condizem mais com 10, 15 anos atrás, nem com as de hoje, né? Mas tudo mudou, pessoal, 100%? Não. A gente tem algumas práticas também, por isso que eu te falei. A prática tradicional, ela é 100% errada? É não, porque a gente ainda tem algumas coisas da tradicional nos dias de hoje, pessoal. A progressista é 100% errada? Também não é, certo? Nesse caso, 100% certo ou errado, né? Então, nesse caso, pessoal, ainda existe, né? Não temos tudo, acabou tudo, não. Ainda existem algumas situações, mas que mudou, mudou. Muita coisa do passado não condiz com hoje, e muita coisa de hoje não condiz com o passado. Então, percebe-se que as antigas concepções identitárias ainda estão presentes na atualidade, ainda temos resquícios de educação tradicional dentro das nossas escolas, temos com toda certeza, tá bom? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, verdadeiro, né? Verdadeiro. E a última, a identidade docente não se constrói apenas nas instituições de formação. Tem gente que diz assim, professor, quando eu vejo apenas, eu já coloco logo falso, né? Pessoal, aqui o apenas não é falso não, viu? A identidade docente não se constrói apenas nas instituições de formação, ok, mas também por meio da experiência desse profissional com o exercício do ofício, né? Não é só teoria, não é só prática, são as duas coisas, né, pessoal? Duas coisas são importantes, teoria e prática. Uma aula dessa, se fosse 1h30 só eu falando aqui para você, hein? Tinha gente dormindo, né? Tinha gente de todo jeito aqui, mas aqui o pessoal está participando. Que bom, né? Disponibilizo o PDF com estes rascunhos, o que, é que vocês não me pedem, né? Pedindo por favor, eu faço na mesma hora. Tô brincando, disponibilizo sim, tá bom? Chegamos à resposta, olha aí, qual é a resposta, pessoal? Letra A, né não? Letra A para você aí, tá bom? Beleza, André? Tranquilo? Pessoal, impossível uma questão dessa, é difícil, é? É não, pessoal. Isso aqui é prova nacional docente, tá bom? Bora para a segunda questão. Bora lá, que a gente vai até às 7, né? Bora aqui. Questão 2, aproximadamente até às 7. Uma professora, pessoal, olha do jeito que o ENAD gosta de cobrar, e a PND também. É uma professora, é um professor, a diretora, o coordenador, é o secretário. Sempre vai ser assim, tá bom? Não todas, né? Mas muitas vezes vai aparecer isso, tá bom? Uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental, pessoal, ela observa que a sua turma ela tem interesse no calendário e na sua relação com as horas. Eles gostam dessas duas coisas, calendário e horas, viu? Os alunos desejam saber por que o ano tem 12 meses e como se determina que o dia tem 24 horas. Olha aí o problema que a professora se meteu. Em um dia de aula, com foco nesses interesses, uma das crianças pergunta: para a gente saber que existe o Sol, precisa crescer e virar astronauta? Né? A pergunta do aluno. Considerando o interesse dos alunos, a professora ela deve incluir no planejamento das aulas um projeto investigativo, que deve contemplar alguma coisa, né, pessoal? Então vamos lá. Os alunos gostam aí das horas e dos meses, né? Querem entender um pouco mais sobre isso. Olha essas opções aí, né? Bora aqui ler essas opções para a gente saber como é que essa professora deve planejar. Inclusive, eu aposto em uma ou duas questões sobre planejamento, viu? Planejamento, seja ele individual ou coletivo, tá bom? Do professor na sua prova nacional docente. Bora lá. Letra A. A organização dos conteúdos do livro didático relacionado ao tema, mantendo a ordem em que se encontram, a fim de partir dos saberes simples para os complexos. Se a professora trabalhar isso aí, já resolve essa curiosidade dos meninos, gente, hein? Será? Das horas, dos meses, né? E aí? Letra B.
Uma pesquisa sobre os conhecimentos científicos e tecnológicos que possibilitam à humanidade conhecer os fenômenos naturais, né, os dias, as horas, os meses, os planetas, né, na sala de aula e em casa para debate. Letra C, um roteiro de estudos paralelo ao roteiro dos temas previstos para o ano e a série correspondente, para que as crianças pesquisem esse tema específico em casa como tarefa complementar. D, um estudo das profissões mais conhecidas das crianças, que abordem as atividades realizadas por um astronauta, bem como as dificuldades que enfrenta no seu dia a dia. E a E, o reconhecimento dos fenômenos naturais como um conjunto de saberes que foram construídos de forma complexa por pesquisas científicas. Nesse caso aí, tá bom? Vocês são rápidos, né? Já estão colocando aí no gabarito. Me lembrem sempre de beber água, viu, pessoal? Porque senão minha garganta não aguenta, não. Quando eu esquecer, professor, já faz 10 minutos que o senhor não bebe um copo d'água. Aí eu lembro. Vamos lá. Sempre tive problema na garganta, gente. É incrível, né? Já estão de letra B e letra C, é? Letra B e letra C. Deixa eu ver aqui. Letra B e letra C. Show de bola. Verônica. Verônica é nome de professor efetivo, viu? Maria Eliânia também. Taciliana, não vou nem dizer. Né? É cara de diretora ainda. Coordenadora, alguma coisa assim. Francisca Angelini aí. Ayrton, né? Ayrton é nome forte, né, Ayrton? Ayrton é nome de efetivo. Bora lá, Jorge Felipe, Gracinha, bora lá. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Bora por eliminação? Bora. Bora por eliminação, certo? Dentre todas as que a gente leu, pessoal, só tem uma, vou dizer a seguinte, né? Eu vou na eliminação da correta, viu? Só tem uma aí, pessoal, que ela vai fazer como é que eu posso dizer para você? Uma integração entre duas coisas. Escola e família. Dá uma olhada aí na que fala em escola e família. Professor, mas não tem o nome família, não. Não tem o nome família, mas tem o nome o quê, pessoal? Casa. Casa. Vocês já perceberam que a gente toma toda essa responsabilidade muitas vezes para a gente, né? Meu aluno não aprendeu a ler, professor, ainda o problema é meu Deus do céu, o meu aluno não consegue. Vocês já tiveram aluno que os pais tiveram a iniciativa de colocar num reforço e o aluno desenvolveu? Aí, muitos pais aí dizem assim, depois que eu botei meu filho no reforço, graças a Deus ele aprendeu, então é porque o professor não ensinava o que era para ensinar. Gente, pelo amor de Deus, né? Aí é desvalorizar o trabalho do professor da sala de aula também. Mas entenda o seguinte, alguns alunos realmente só precisam de um empurrãozinho, que muitas vezes não é do professor, não é da família, às vezes é externo mesmo. Só que às vezes já a família já dá um empurrãozinho que, opa, melhora tudo, né? Então, nesse caso, pessoal, existem curiosidades que podem ser levadas para a família também. Uma curiosidade como essa também pode, não faz mal nenhum um pai, uma mãe, explicar as horas para os seus filhos, né, também, para complementar o conteúdo, né, da sala de aula. Vou dar só mais um exemplo aqui, pessoal, tá bom? Como é que o professor de vocês aprendeu a olhar hora em relógio analógico? Com o meu avô, certo? Dizendo o seguinte, minha mãe saía, né, às vezes, aí dizia assim, Gabriel, o teu avô tá aqui, quando o relógio estiver ali no 6, por favor, peça para ele apagar o fogo, né? Apagar o fogão. Ah, tá certo. Eu ficava assim, gente, ó, esperando, né? Tá no 5 ainda. Aí daqui pro 6 é quanto, né? Aí ficava. Aí um dia meu avô foi me explicando, me dando uma aula, pessoal. Ele é professor? É não. O meu avô, ele não tem estudos, não é alfabetizado. E ele me ensinou a olhar as horas, coisas que talvez meus professores não conseguiram, minha mãe não conseguiu, tudo mais. Você entendeu o poder da educação também, como está até nas pessoas que não são alfabetizadas, né? Então a família tem importância ou não tem? Tem sim. Certo, pessoal? O professor do reforço também tem? Tem. Todo mundo tem um papel na educação. Não se cobre sozinho, viu, professor? Tá certo? Letra B, muito bem. Letra B diz o seguinte, uma pesquisa sobre os conhecimentos científicos, né? Alternativa C também fala caso, né? Meio confuso. Mas bora analisar. Uma pesquisa sobre os conhecimentos científicos e tecnológicos. Envolve duas coisas, querendo ou não, né? A questão dos meses e das horas, né? Envolve tanto a parte científica quanto a tecnológica. Até aí tudo bem. Que possibilitariam a humanidade conhecer os fenômenos naturais. Você concorda que a questão dos meses e tudo mais envolve toda essa parte de fenômenos naturais também, né? As horas também, tudo isso tem impacto, né? Dias, meses, anos, horas, tudo isso tem impacto nos fenômenos naturais. E isso deve ser ensinado na sala de aula e em casa. Só que onde é que tem a chave disso tudo aí, pessoal? Olha o nome, debate. A gente não diz tanto que quer formar aluno crítico e reflexivo. Como é que eu faço para os meus alunos ser crítico, reflexivo, protagonistas? É com debate também, né não?
certo? Vocês gostavam de seminários? Eu não gostava muito não, mas eu fui mais desenrolado nos seminários, né? Seminários nas escolas, é esse debate, né? Por que disso, por que daquilo? Então, isso traria um questionamento a mais para a tua aula, para a tua sala de aula. A professora poderia gerar esse questionamento. E aí, pessoal, essa equipe acha que como é desenvolvida dias e horas e meses, e a outra equipe também dizer, e a outra também dizer, pudesse que isso aí gerasse um questionamento positivo, tá bom? Letra C disseram aqui, né? Um roteiro de estudos paralelo ao roteiro dos temas previstos para os anos séries correspondentes, para que as crianças pesquisem esse tema específico em casa como tarefa complementar. Professor também diz casa, professor, nesse caso, né? Mas lembra que acaba não dizendo essa parceria, né? Escola, família, família, escola, dentro da escola, fora da escola e tudo mais, acaba limitando só a casa, né? Ainda mais como uma tarefa complementar. E eu vou te dizer o seguinte, acho que foi a Lânia que falou, né? Todo aluno, Elânia, que a gente passa atividade de casa, traz a atividade feita, sim ou não? Não, né? Então tem muitos aí que não são acompanhados em casa, né? Acabam não sendo acompanhados em casa, infelizmente, né? Volta com a atividade do mesmo jeito e tudo mais. É bonitinha a letra C, é bonitinha, mas acaba sendo a B mais completa, tá bom? Tranquilo? Letra A vai falar de livro didático, né, pessoal? Algumas coisas só limitam a livro didático. Não é interessante que a nossa forma de ensinar esteja limitada ao livro. O livro é importante? Totalmente, super importante. Mas a gente não pode se limitar somente ao livro didático, beleza? Tranquilo? Letra D, né? Um estudo de profissões mais conhecidas das crianças que aborde as atividades realizadas por um astronauta, bem como as dificuldades que enfrenta no seu dia a dia. Não sei se seria a mais completa, a mais complementar, né? Não estaria abordando assim praticamente tudo. Estaria indo na proposta do aluno que gosta dessa parte do astronauta e tudo mais, não sei, mas muito limitada essa opção, né? Ainda mais sobre essas questões ali das dificuldades que enfrenta no seu dia a dia, né? Limitar só a isso, né? E não outras coisas também, né? E o reconhecimento dos fenômenos naturais como um conjunto de saberes que foram construídos de forma complexa por pesquisadores e científicas também, né? Muito limitado, né? Limita somente a isso, a gente sabe que foge da nossa realidade. Nós estamos falando da didática da professora e a forma como ela pode planejar uma aula, né, mais atraente para esses alunos, nesse caso, pode ser implementada na sala de aula e complementada em casa, nesse caso, e gerando um debate, como a gente já falou, na letra B, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Continuando, né? Terceira questão, gente, Terceira, ó. Vamos lá. Gabarito letra B. Meus queridões, essa aqui é interessante. Alguém aqui se considera um professor inquieto? Porque eu sou, ó. Um professor inquieto não é aquele que não para quieto, não, gente. É aquele que fica tendo sempre essas questões de ideias, né, e tudo mais. Procura-se um grupo de professores inquietos, mais ainda insatisfeito com alguns aspectos, né? São 5 questões, viu? Tá acabando. Mais ainda insatisfeito com alguns aspectos do lugar onde vivem, dispostos a fazer algo para mudar. Qual escola não quer melhorar a sua própria comunidade, hein, galera? Qual comunidade não quer uma escola que a abrace, envolvendo em uma proposta amparada na ideia de ser mais sustentável? Aqui é parceria, escola e família, mais uma vez. Isso significa também tornar-se mais forte, mais bem preparada para lidar com seus próprios problemas a partir de soluções locais. Então, aqui fala da importância do professor, que ele é ativo, né, inquieto, realmente, e aí que ele se considera insatisfeito com algum aspecto, seja da escola, do lugar onde ele vive, e qual escola não gostaria de ter um professor também assim, né, participativo e etc. Muitos professores desses são vistos como, desculpa a palavra, né, metidos, né, professor para ter ideia, né, e tudo mais. Só que isso, gente, tem que ser visto também como positivo, né, em algumas situações também vistos como positivo. Ô, Gracinha, tudo de bom, viu? Prazer ter você aqui, viu? Tá acabando já. Estamos na terceira, são 5. Pessoal, com base no texto, é a partir de uma visão freiriana. Opa! Então, o foco aqui vai ser quem, pessoal? Na visão de Paulo Freire, tá bom? O educador deve intervir na realidade de maneira a que, pessoal? O professor, ele deve intervir na realidade do aluno, da escola, de maneira a que? Bora lá. Olha as opções aqui. Letra A, que vai até a D, né? Na letra A, diz que esse professor, pessoal, ele deve assumir uma abordagem macroteórica da sociedade, de acordo com Paulo Freire, e compreender a educação como forma de reprodução, palavrinha-chave, reprodução ideológica em defesa dos interesses da classe dominante. Eu digo uma coisa, tu vai continuar a leitura? Isso aqui é Paulo Freire ou não? E aí, é o que ele defende?
que na maioria das vezes cria uma falsa consciência que impede a classe proletária de perceber os próprios interesses, né? Nesse caso é a letra A. E aí vocês vão dizendo, será que Paulo Freire pensava desse jeito, hein, gente? Bora lá para a letra B. Ele diz que Paulo Freire, né, ele busca entender a prática educativa como não neutra. Opa, a educação não é neutra não, viu? Ela tem que se posicionar. E a serviço da compreensão e da transformação da realidade. Será que Paulo Freire diz isso, que a educação transforma a realidade, hein? Alicerçada em uma visão progressista, né, da educação, sustentada por finalidades sociopolíticas que permitam uma análise crítica das realidades sociais, considerando-se condicionantes socioeconômicos que atuam no processo de aprendizagem. Essa letra B, ela está falando sobre o pensamento, segundo ele, de Paulo Freire, né? Se é ou se não é, vocês vão me dizer aí. Já estão até marcando, né? Letra C, ele diz o que aqui, pessoal? Que Paulo Freire ele busca proclamar a educação como uma luta contra os instintos naturais ligados às funções biológicas, né? Elementares e contra a natureza. Será que era isso que Paulo Freire pensava? Que deve ser dominada para tornar o homem capaz de ter na educação uma contra-ideologia ou uma nova hegemonia, né? Será que ele queria realmente isso, uma nova hegemonia, novas pessoas no poder, né? Para a conquista da cidadania, pela elevação cultural das massas. E aí você me diz, tá bom? Letra D. Observar a educação sistemática como racionalidade instrumental de dominação burocrática, né, gente? E de fonte de um novo princípio de controle, mais uma vez, controlar. Será que era esse posicionamento dele, né? Sendo um fator de seleção e estratificação social, dotado de conteúdos e regras. Será, gente? Direcionadas à qualificação para o gerenciamento, né? Isso aqui é tudo burocracia, né? Racional do Estado, das empresas e da política. E, por fim, perceber a função moralizadora da educação. Será que era essa, hein? Possibilitando que as novas gerações se apropriem de um conjunto de valores, regras e atitudes para a manutenção da coesão social pelo desenvolvimento senso de política, de pertencimento, de autonomia individual, uma visão funcionalista da sociedade e que a educação contribui para mantê-la saudável. Professor, que opções grandes são essas? Gente, isso aqui é prova nacional docente. Isso aqui é ENAD, tá bom? Mais uma vez, eu não podia utilizar questões que fugissem da nossa proposta. Professor, mas é cansativo demais, professor. Essas opções. Tu viu que elas são leituras longas, mas que você consegue chegar na resposta, né? É só interpretação, certo? Pessoal, levante a mão para o céu assim todo dia, ó. Levante aqui junto comigo, né? Igual o Dragon Ball, né? Pessoal, na tua prova não vai ter direito constitucional, não vai ter direito administrativo, não vai ter informática, não vai ter o português em si, né? A matemática em si, o raciocínio lógico. Gente, a prova é leitura, né? A prova é leitura, né? O erro dessa E está no individual, nesse caso. No caso, o erro da E está em muita coisa, né? Vou já chegar aqui, tá bom? Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Primeiramente, né? Primeiramente. Terceira questão, a resposta é a letra B. Vamos analisar logo a resposta, né? Entender na prática educativa como não neutra. Paulo Freire disse que a educação, ela não pode ser neutra não, pessoal. Ela tem que se posicionar, né? Ela tem que se posicionar, tá certo? Olha aí, já tem aí o IB aqui postando tudo, viu? Ó, aulas ao vivo e tudo mais, dá uma olhadinha aí, tá bom? Já eu comento um pouquinho sobre também. Então, vou entender na prática educativa como ela não é neutra. Ela tem que se posicionar. E a serviço da compreensão e da transformação da realidade. Eu quero alunos, né, na tendência libertadora. O que é que a libertadora faz? Ó, liberta das amarras. Beleza. Alicerçada é uma visão progressista. Progressa. A minha educação não é mais tradicional. Agora eu quero o progresso dos meus alunos, né? Sustentada por finalidade sociopolítica. Tem que ter política na educação? Tem. Segundo Paulo Freire, tem que ter um posicionamento. Que permita uma análise crítica. Ok. Das realidades sociais, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Os alunos que não foram alfabetizados no tempo certo, eles podem e devem ser alfabetizados, ainda dá tempo, com 70 anos, com 50, com 60, ok. Considerando-se os condicionantes socioeconômicos, não importa se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é indígena, quilombola, todo mundo aí pode aprender e atuar no processo de aprendizagem. Entenderam? Tranquilo? E aí, por isso que a letra B está correta. Vocês viram que está bem completinha, de acordo com o que o Paulo Freire idealiza, pensa e defende, né? Deixa eu colocar aqui. É sim, Suzane, bem cansativa, tem uma redação. Show. É isso mesmo. Ela é um pouquinho mais contextualizada, né, pessoal? Contextualizada, com opções longas e tudo mais. Isso aqui é estilo ENAD.
tá bom? Estilo ENAD, estilo que vai cair para vocês. Eu acho muito legal quem diz assim, professor, eu prefiro questão mais curta, etc. Eu poderia trabalhar questões com vocês mais curtinhas? Poderia. É estilo ENAD, PND? Não. Aí não seria interessante, né, gente? Tá bom? Então, esse aqui realmente, por isso que eu boto 5 questões aqui, porque estão vendo que 5 questões... Ah, professor, só 5 questões? Rapaz, são as questões, né? São as questões grandes, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, pessoal, essa abordagem macroteórica, né? Não estamos falando de reprodução ideológica. Ninguém aqui vai reproduzir nada, tá bom? Reprodução e tudo mais é mais para a educação bancária, coisa que Paulo Freire não era a favor, né? Falava disso, certo? Dessa questão. Aí ele diz em defesa dos interesses da classe dominante, etc. Também não. Nesse caso, vai ser da que é dominada, né? Desse entendimento da classe que é dominada, nesse caso, das minorias, né? Que acabam se tornando juntas, quando são juntas e sabem se posicionar, acabam sendo até quase que uma maioria, né? Na letra C, diz que proclamar a educação como uma luta contra os instintos naturais ligados a funções biológicas elementares contra a natureza, né? Foge assim totalmente da perspectiva que deve ser dominada para tornar o homem capaz de ter educação contra a ideologia ou uma nova hegemonia. Não é isso que a proposta de Paulo Freire diz, tá bom? A gente tem uma educação libertadora que foge dessa proposta de dominância, né? De hegemonias, tá bom? Tá certo? Então, não. Letra D, observar a educação sistemática como a racionalidade instrumental de dominação burocrática e fonte, não, é justamente o combate dessa dominação burocrática, das burocracias da educação, desse princípio de controle, né? Certo? Então, não, já não por isso. Essas regras direcionadas, não, é justamente o contrário a isso. Esse combate à educação bancária, como eu já falei. E perceber a função moralizadora da educação, possibilitando que as novas gerações se apropriem de um conjunto de valores, regras e atitudes para a manutenção da coesão social. Paulo Freire, pessoal, não era defensor tanto das chamadas, como é que eu posso dizer para você? Essas regrinhas que burocratizam a educação, né? Certo? Por isso que a gente tem a crítica, né, um exemplo de alguns políticos contra o Paulo Freire, porque assim, ele quis fazer educação de qualquer jeito, ele quis fazer educação de que precisa nem estudar muito para passar, não, por isso que a crítica do pessoal hoje é em torno disso, né? Então, justamente, ele combate o que está na letra E, ele não defende, ele combate justamente essa questão, certo, das regras, das atitudes e muitas questões que burocratizam a educação, dessa parte mais individual e pensado no coletivo, como alguém falou aqui, né? O erro está só no individual. Realmente, a gente tem que entender as individualidades, mas pensando sempre numa coletividade. Essa é a proposta do Paulo Freire, né? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a letra E também está incorreta e acaba sendo a mais completa, bonita, né? Bonito também a letra B. Tranquilo? Penúltima, olha aí. Penúltima questão, tá certo? Bora lá, tá acabando. Vocês são muito bons, viu? Vocês participam mesmo, né? Na proposta pedagógica denominada Pedagogia Crítica Social dos Conteúdos, o papel primordial da escola, pessoal, é difundir conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das realidades sociais, certo? Desse entendimento decorre que a postura da pedagogia dos conteúdos implica que o professor cabe, de um lado, garantir a ligação dos conhecimentos. É isso, né? Universais com a experiência concreta dos alunos, é a chamada continuidade. E, do outro lado, o professor deve ajudá-los a ultrapassar os limites da sua experiência cotidiana, a ruptura. Todo mundo aqui já viu o aluno chegar, a terceira é só um, viu? 3B, viu? Todo mundo aqui já viu aquele aluno que consegue chegar, você já vê nesse aluno um futuro, pessoal, né? Eu já vejo esse aluno aqui conseguindo muita coisa, eu já vejo esse aluno aqui indo além do que eu imagino, tá certo? Então, gente, nessa visão, né? Essa visão que o professor tem, eu digo que é quase que um dom que a gente acaba tendo, né? Vendo que o aluno ele consegue ir mais além e tudo mais. É justamente essa ruptura e essa continuidade que ele diz aqui. Consequentemente, os métodos de ensino estarão logicamente subordinados à questão do acesso aos conhecimentos sistematizados. Assim sendo, os métodos eles não partem de um saber artificial, nem do saber espontâneo, mas se empenharão em relacionar a prática dos alunos com os conteúdos propostos pelo professor. É muito bacana quando você trabalha aquilo que você sabe que os seus alunos vão colocar em prática, que vai servir para a comunidade, que vai servir ali, certo? Para a sua próxima didática, até das próximas aulas, né? Segue-se, pois, que a relação pedagógica entre professor e aluno acentuará as trocas em que o aluno entra com a sua experiência imediata, o aluno entra com aquilo que ele tem naquela hora, né? E o professor com conteúdos e modelos que permitam compreender e ultrapassar experiências imediatas.
Eis, pois, os pressupostos de aprendizagem sobre os quais se assenta essa proposta pedagógica. A aprendizagem do conhecimento supõe uma estrutura cognitiva já existente, na qual possa se apoiar. Caso esse requisito não seja dado, cabe ao professor provê-lo. Tá bom? Professor, me diga o seguinte, olha o tamanho desse enunciado dessa questão, né? Você resumiria o enunciado dessa questão como, professor? Dizendo para você que existe o conhecimento do aluno, chamado de conhecimento prévio, existe o conhecimento do professor, que é com base no seu planejamento, na sua experiência, né? E existe esse impacto que vai gerar aí na sociedade, né, pessoal? Na realidade da escola e etc. Se o aluno ele não conseguiu, como ele diz ali no final, né? Caso esse requisito do aluno ele não esteja ali ativo, cabe ao professor ajudar, auxiliar, né? Lembra que o professor hoje em dia ele é mediador, né? Ele é mediador desse processo de educação. Então pronto, com base nisso a gente já sabe aqui levar as nossas opções. Bora lá. Considerando o texto apresentado e as concepções próprias da teoria pedagógica crítica social dos conteúdos, você vai avaliar as afirmações a seguir. Bora avaliar aqui comigo? Já vou baixar aqui para você. Pessoal, os conteúdos do ensino são permanentemente reavaliados à luz das realidades sociais nas quais os alunos vivem. Significa o quê? Que se eu estou trabalhando em ciência, muito bem, Francisca, né? Se eu estou trabalhando ciências, pessoal, poluição, se eu estou trabalhando reciclagem, eu posso desenvolver um projeto com os meus alunos com base na realidade deles, da nossa comunidade. Será que a nossa comunidade tem lixão ou não tem? Será que polui ou não polui e tudo mais? Posso, pessoal, né? Então, você entende que a escola é um espaço social que pode trabalhar à luz da realidade dos nossos alunos, não pode, não? Pode, meus queridões, pode. E a primeira, ela é verdadeira. Muito bem, Ayrton, né? Está baseada até no nosso PPP também, certo? Na realidade, família, escola, comunidade, tá bom? 2, né? A escola, nesse caso aqui, como espaço social, ela é responsável pela apropriação crítica dos saberes historicamente sistematizados nesse caso, né? Então, nesse caso, é entender a realidade, entender a criticidade, né? Por que a minha comunidade é violenta? Por exemplo, por que será? Será que a gente pode fazer um estudo dessa questão da violência, da não continuidade dos alunos ali? Vai ficar gravado assim, viu, Vilani? Pode deixar, certo? Tem uma ótima noite aí. Estou terminando já, inclusive, vou para a última, certo? Gente, então eu posso me apropriar criticamente das minhas situações para poder modificar isso, né? Ah, porque a minha comunidade é historicamente violenta, ela vai sempre ser violenta. Será que a gente pode trabalhar a educação para transformar isso? Com certeza, né, pessoal? É difícil? É, pessoal. Não vou romantizar. É difícil e é complicado, mas é possível. Então a 2 também está correta, tá bom? Através da educação a gente consegue fazer isso, tá bom? É mais difícil, né? A prática, ela é fundamento na 3, né, do critério de verdade, da finalidade, da teoria, pois é na mediação entre o pensamento e o objeto que se desenvolve o método, né? Quando eu tenho o que eu quero fazer, né, com quem eu quero ali mudar, eu vou criar uma metodologia para isso, né, não? Rapaz, eu acabei de falar que eu queria mudar minha comunidade porque está muita violência, pessoal, né? Só que se você perceber, a violência, né, vai estar mais elevada entre os jovens e adolescentes. Opa, professor, e a escola recebe quem? Não são os jovens e os adolescentes e as crianças, não? Então, se a gente trabalhar a nossa base aqui, conscientizando, com palestra, com isso, com aquilo, com projeto de bola, né, projeto de futebol, de areninha, disso, daquilo, trazendo isso para a nossa realidade, não pode minimizar isso, né? Pode minimizar, certo? Então, se eu tenho onde eu quero chegar e eu tenho as pessoas que vão me possibilitar isso, eu vou criar o quê? Um método, a metodologia, a didática que vai me proporcionar essa transformação. Então, essa daqui também está correta, né? A opção 3, tá bom? Tranquilo? Opa. Aí eu digo para vocês, você tem um sonho de ganhar na Mega Sena. Olha aí, já tem um sonho, né? Você é a pessoa que vai comprar, mas aí você não compra. Opa, você tem duas coisas e não tem a terceira, né? Só falta a atitude, só falta a metodologia, o método. Se você gosta, você compre, né? Vá atrás do seu sonho, né? Aqui no Ceará nós temos outro também, que é um mais local. 4, né? O novo conhecimento é transmitido para o estudante e cabe a ele assimilar a proposta docente. Opa, isso aqui está onde, essa resposta? Eu vi lá no texto. Vocês viram no texto aqui? Deixa eu voltar. Olha onde é que está aqui a resposta. Ó. Opa! Cabe a quem, pessoal? Cabe ao professor. Se o aluno ele não tiver esse domínio do que, né? O que é certo, o que é errado, o caminho bom, o caminho ruim, cabe ao professor também ó, auxiliar o processo. Não vai
fazer tudo por ele, né? Mas dizer o que é certo e o que é errado, ó, o caminho é esse, siga esse caminho, vamos aqui, vamos, né? Então, é esse processo. Então, cabe ao professor também auxiliar o aluno nisso, não só a ele assimilar o aluno, né? Até porque eles não têm, talvez, totalmente tudo ali na ponta da língua e tudo mais, né? Pessoal, então a última tá falso, só a última, né? Só a última aqui que ela deu uma escorregadinha, né? Então eu tenho 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 é qual, pessoal? Olha aí, pessoal, letra A, né, não? Letra A tá aqui, ó. Por eliminação já dava para fazer, né? 1 tava em quase todo, tu já eliminaria, que é a letra D, ó. A 2 também estava certa. Aqui não tem 2, tu já eliminaria a 2. Aqui tem 2, aqui tem 1 e 2, aqui tem a 3. Opa, aqui não tinha 3, né? Olha aí como era bom. Tu já ia tudo por eliminação, tá certo? E meus futuros concursados, posso chamar vocês, pessoal, de futuros concursados? Vocês me permitem chamar vocês assim? Futuros concursados, gostei dessa agora. Bora para a última. Meus futuros concursados, porque a última é polêmica, ó. A última é polêmica, Ana Kessia, para encerrar aqui, tá bom? Para eu deixar vocês aí para o shopping de vocês, né? Vocês vão para o shopping aí, vão fazer qualquer coisa. Com certeza as esposas dos maridos já fizeram a janta, né? Já tá tudo feito, né? Os filhos aí já arrumaram a casa de vocês, né? Os maridões aí, com certeza a mulher já fez um lanchezinho, tá tudo feito. Bora lá. Pessoal, quinta questão. Leia o trecho a seguir. Pessoal, falar de gênero na escola é exercitar a cidadania para o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres. Ok. Acreditamos que pouco se importa se nós nascemos em um corpo sexado fêmea ou macho. Temos o direito de habitar nossos corpos como desejarmos, né, sem medo de violência e discriminação. Isso aí foi publicado, né, dia 22 de julho de 2016, por Luciana Brito, né, é o pensamento dela, tá bom? Acerca do fragmento anterior, assinale a alternativa correta. Geralmente é baseado no que você leu, viu? Geralmente é baseado no que você leu. Tem gente que vai dizer, professor, mas eu acho, professor, que é isso. Talvez não seja no seu achismo, tem que ser num contexto mais geral, né? Tranquilo? Vamos lá. Aí ele vai dizer o seguinte, meus queridões, ó, na letra A, vamos lá. Ele diz, pessoal, que a questão de gênero deu grandes saltos na sociedade brasileira no ano de 2016, né? Para até agora, 2025. Muitas leis e decretos foram assinados. Aí tem gente que é ansioso. Com certeza, professor, letra A, já vou marcar aqui, no movimento LGBT. Logo, essas discussões não precisam chegar à escola. E tem gente que vai dizer assim, professor, realmente não precisa chegar a isso na escola. Mais uma vez, não confunda a sua opinião com o que foi decidido, certo, pelas leis, decretos, etc. Professor, mas eu não concordo, é um direito seu? É um direito meu também, de qualquer outra pessoa, mas você não vai contra leis, decretos e tantas outras coisas. Se um dia mudar, aí você vai de acordo com o pensamento, tranquilo? Não vá se empolgar demais não, tá certo? Bora lá. Então não, né? Estudar gênero e sexualidade não é papel da escola. Tu vai continuar lendo isso aqui porque é papel, eu já falei para você várias vezes, né? Pois esta não é responsável por determinar a sexualidade de ninguém. Não é que vá determinar a sexualidade, né? O final realmente ele está condizendo, mas esse começo aqui acaba sendo, né? Tanto que nós temos essa proposta agora em muitas escolas trabalhar isso, né, pessoal? Tranquilo? Então, o finalzinho, ok, mas o começo, não, né? O começo não, certo? C. Não há necessidade de se falar em gênero e sexualidade em países que se mostram livres de preconceito e homofobia. O pessoal diz que a gente é um dos que mais mata, né? Questão de gays, de lésbicas e tudo mais. Não tenho para vocês essa pesquisa para poder dizer isso, tá bom? Mas, certo? Acaba não sendo correta essa aqui, certo? Porque até no que não tem, é importante a gente falar, certo? Vocês já estão aqui quase que me espancando dizendo que é a letra D. Por quê? Porque vocês são bons, né? Vocês são ótimos, né? Certo? Bora aqui, letra D, vou ler agora. Discutir gênero e sexualidade não é determinar a sexualidade de ninguém. Se eu passar a noite todinha falando para vocês aqui da questão lésbica ou da questão gay, automaticamente você vai virar, será, pessoal, gay ou lésbica e tudo mais? Talvez não, né, nesse caso, tá certo? Então, falar, o que ele está dizendo aqui na letra D, né? Discutir gênero e sexualidade não é determinar a sexualidade de ninguém, né? Muito ao contrário, é entender de que maneira a sexualidade é moldada histórica e socialmente e questionar quais são as fronteiras entre a biologia e a natureza e a psicologia e a identidade. Cabe à escola constituir cidadãos democráticos capazes de lidarem com a diversidade e respeito aos direitos humanos, né? A última dica que eu vou dar para vocês, pessoal, a respeito disso, tem gente que diz assim, ó, entre nós aqui, um segredo nosso, 55 pessoas aqui comigo, rapaz, vocês gostam mesmo da aula, é?
estão gostando mesmo. Pensava que não ia dar nem 10, 15, 20. É não, gente. Claro que a gente quer o maior público, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que diz assim, professor, com certeza a maior sempre vai ser a resposta correta. Pessoal, isso é pensamento de quem não estudou, viu? Nesse caso aqui, é a maior que é a resposta, né? Nesse caso aqui, eu acho que ela é a maiorzinha, a letra D. Mas, pelo amor de Deus, aluno do Gabriel, aluno do IB Concurso, não vai nessa teoria sempre não, tá certo? Esse caso aqui é porque realmente o negócio é a letra D mesmo, tá bom? Mas, eu vou na maior aqui e tudo mais. Não, você vai na que você estudou. E a última, discutir gêneros não torna a sociedade mais democrática. Desde a liberação do voto feminino em 1932, nada mudou na democracia brasileira. Rapaz, mudou e mudou muita coisa, viu? Quem foi aqui que votou, pessoal, nas últimas eleições? Cadê as mulheres aí? Votaram, não precisa dizer em quem não, pelo amor de Deus. Mas vocês não votaram? Antes não era direito de vocês votar, viu? Antes não era não. Então alguma coisa mudou, né? E, gente, assim, para terminar essa aula, né? Que eu já cheguei na última, né? Cheguei nessa última. Independente se é homem, se é mulher, se é gay, se é lésbica e tudo mais, o que eu digo para vocês é que todos nós merecemos ser respeitados, né não? Concorda com isso? Tá certo? Não gostei nem um pouco daquele vídeo que eu fui por aí espalhado, um rapaz aí também batendo numa mulher, né? Dica para os homens aqui da aula, né? Educação também é isso, né? Jamais encoste um dedo sequer numa mulher, tá certo? Só tenho alunos aqui que são éticos, cidadãos, pessoas de bem. Eu tinha que terminar minha aula também falando sobre isso, pessoal, porque ser professor é isso, é se posicionar também. Não foi certo, né? Eu digo para vocês uma coisa, independente da sua sexualidade, da sua identidade, de gênero e tudo mais, você é meu aluno, você será um futuro aprovado na Prova Nacional Docente, tá certo? E aí, os nomes, deixa eu ver os nomes aqui que eu vou procurar no Diário Oficial, porque eu já estou terminando, né? Ana Kessia, Roberta, né? Sebastiana, Ana Paula, deixa eu ver aqui quem mais. Tem um Flan alguma coisa, Jéssica, né? Sebastiana, gente, isso aqui é a minha aula, né? Se você gostou, muito obrigado, tá certo? Se você não gostou, peço desculpa, né? Tô melhorando aí a cada aula, tá certo? Tentando dar o meu melhor. Tô sentindo falta do meu chapéu, mas na próxima aula eu acho que vai estar por aqui, tá certo? Mas, gente, vocês merecem, né? Porque vocês estão num sábado à tarde, já à noite, né? Tarde e noite estudando, e só quem sacrifica alguma coisa merece ser aprovado em concurso, né? Vocês estão sacrificando um lazer, alguma coisa do tipo, para ser aprovado, tá bom? E B concurso, já coloca aqui, por favor, a questão do curso, né? Se vocês quiserem aí, vocês vão enjoar da minha cara não, viu? Vocês vão gostar lá, se Deus quiser. A gente está com curso para pedagogia específica, né? Para formação geral também. E, gente, aqui é o professor, deixa eu ver, Gabriel Corrêa Prof, viu? Se quiser me seguir no Instagram, é Gabriel Corrêa Prof, tá bom? Tô lá sempre respondendo vocês, postando algumas coisas importantes. Eu que agradeço, vocês são maravilhosos e tem cara aí que vão ser futuros aprovados na Prova Nacional Docente. Beleza? Tranquilo? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Sempre aos sábados, viu? Nossa próxima aula aí, sempre aos sábados, é o nosso horário fixo com vocês, tá bom? Cheio no coração. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado.